e aprendendo mais do Senhor. Vamos orar pelo pastor Douglas para esse momento de palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Como é bom viver esse momento de comunhão juntos como filhos amados do Senhor. Ó Deus, nessa hora, o Senhor já falou com o teu filho, pastor Douglas, já ministrou ao coração dele, e agora, Senhor, ele será mais uma vez um instrumento nas tuas mãos para falar ao coração do teu povo, Pai. Usa-o poderosamente. Senhor, continua abençoando a sua vida, o ministério, sua família, ó Pai, sua descendência, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Douglas, por essa vida frutífera para a glória do teu nome. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida dele em todo o tempo, Senhor. E que agora, nesse momento, ele fale do Senhor. Ele seja somente o canal que vai ligar o teu coração aos nossos corações, através da tua palavra e pelo poder do teu Espírito. Usa-o, ó Deus, mais uma vez. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Muito bom a gente estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, vivendo aí uma grande expectativa. Não sei como é que está o teu coração, não sei como é que está a tua expectativa, mas hoje pela manhã o pastor Davidson já deu uma palavra sobre isso, agora reforçou novamente. E de manhã o termo que ele usou foi para a gente estar preparado para viver um novo tempo. E eu quero que você se prepare para viver esse novo tempo junto com a gente, um novo tempo de entendimento, de resgate. Há muita coisa que a palavra de Deus traz e às vezes a gente vai se perdendo ao crescer. A igreja cresce e a gente perde até a conexão, perde o contato. E o pequeno grupo é uma grande oportunidade de você estar vivendo isso, aquela intimidade ali com os irmãos, como a igreja primitiva vivia, como eles estavam juntos, de casa em casa, partiam o pão, dividiam o que tinham, e dividiam não apenas questões físicas, dividiam ali suas emoções, o seu coração. E o pessoal que tem vivido aí isso, tem sido abençoado. Você precisa fazer parte de um time, você precisa fazer parte desse time chamado PG, e aí essa palavra é para toda a igreja. Quem já faz parte de um PG aí? Fica de pé, rapidinho, só para o pessoal. Olha só que turma bonita. Esse pessoal que está de pé agora, você que está sentado, é isso, dá uma salva de palmas ali, o pastor está puxando. Essa galera que está em pé, fica em pé mais um pouquinho, espera aí. Você vai olhar para essas pessoas agora e você vai falar assim, rapaz, a irmã Rosane eu conheço, vou perguntar onde é o PG dela e vou lá. A irmã Patrícia eu sei quem é, então vou perguntar para ela onde é o PG e vou lá. O Lucão eu sei quem é, vou perguntar para ele onde é o PG. Combinado então, irmão? Você já procura alguém, pode se assentar, você procura alguém e já começa a fazer parte de um PG. O pastor já tem falado aqui, vamos abrir a escola de líderes e você vai poder, irmãos, ser um líder de PG também. Se você tem esse sonho no seu coração, se você quer produzir para o reino de Deus, você vai fazer a escola de líderes, vai aprender, né? Primeiro você entra lá no PG, já vai vendo o esquema, como é que é, vai ter a escola de líderes e aí Deus vai usar a sua vida poderosamente. No PG, a gente consegue alcançar pessoas que talvez não venham à igreja. Nós temos visto isso acontecer a cada semana. Pessoas que nos visitam que não viriam à igreja, pessoas que talvez já tenham um histórico até de trauma, que tem sido uma bênção, que Deus nos dirija, e a gente está junto contigo, viu, pastor? Que se eu precisar aí, a tropa tá a postos. Estamos juntos e misturados. Como é que o PQD fala? Não me pergunte se sou capaz, apenas me dê a missão. É isso. Então, você pode dizer amém para essa frase aí, para o que o pastor está propondo para a gente, viver um novo tempo. Vamos avançar, vamos, em nome de Jesus, ganhar Heliópolis, Belford Roxo, Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo para Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é um tema que daqui a pouco você vai entender o porquê do tema. O tema é das sombras para dar sombra. Das sombras para dar sombra. Daqui a pouco você vai entender mais, já tem uma imagem ali para dar uma pista. O pessoal que é mais inteligente ali, mais, né, que gosta de decifrar enigmas, já começa o cérebro ali,
os neurônios se encontrando. Há muito tempo que o Tico e o Teco já não se esbarravam aí dentro, mas hoje, graças a Deus, eles estão aí ativos, você já começa a montar o cenário. Mas daqui a pouco a gente fala o porquê do tema. Eu quero te convidar a fazer a leitura do texto, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 30, nós vamos ver algumas palavras de Jesus aqui, Marcos, capítulo 4, a partir do 30, o texto está ali, já na projeção. Se você trouxe a sua Bíblia, marca esse texto, depois você vai a fundo, leia mais, deixa o Senhor continuar a falar contigo ao longo da semana aí. Marcos capítulo 4, versículo 30 diz assim: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Feche seus olhos. Senhor, nós temos a Tua palavra diante de nós, Pai. Senhor, nós precisamos, ó Deus, de uma palavra agora do Teu Espírito ao nosso Espírito. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, e nós somos necessitados de Ti. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. Deus, se tiver alguém aqui que vai desperdiçar essa oportunidade, que não seja eu. Pai, que em nome de Jesus, a minha mente e o meu coração estejam cativos à Tua palavra, e que a Tua doce voz possa tocar o meu coração. E ao findar desse culto, Pai, que eu possa ser ainda mais lapidado pelo Teu Espírito. Fala conosco, Deus, é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto, como eu disse, muito até conhecido, são palavras de Jesus, e esse texto ele fala ali um pouco sobre a semente da mostarda, né? O grão de mostarda, como aparece aqui no texto para a gente. Na época de Jesus, era muito comum usar-se ali a mostarda como um condimento. Então não era bem um alimento, mas era uma espécie de um composto alimentar, né? Algo que compõe ali a alimentação. E qual era a característica física da mostarda? Você já deve ter participado de algum EBD, você que é crente há mais tempo, que em algum momento você ganhou uma semente de mostarda. Então eu acredito que quase todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de segurar a semente de mostarda em suas mãos. É bem pequenininha, parece um grãozinho de areia, só que é pretinha e redondinha, né? Mas ela parece um grãozinho de areia, muito pequenininha mesmo. Só que quando você planta, ela cresce e, como diz o próprio texto aqui, ela fica grande. Não é bem considerado uma árvore, né? Mas categorizado como um arbusto. Mas chega a alcançar até 4 metros de altura. Tem registros de mostardas aí de até 4 metros. Então você vê, é um arbusto grande e fica largo. Depois você bota na internet lá, se os meninos quiserem procurar aí uma árvore de mostarda aí na internet também, não estava no roteiro não, mas eu confio nessa mídia. Aliás, que trabalho que vocês têm feito aí, todos vocês, que Deus os abençoe. Quando a gente fala mídia aqui na igreja, olha lá, ó, ali a semente, olha lá, segurando, o pessoal foi longe, já botou até a semente ali. Se conseguir encontrar a árvore, né, só para o pessoal ver também, fica legal. Que Deus abençoe aí a galera da mídia, obrigado, botei eles na furada ali, mas eles vieram junto comigo aqui agora. Tinha mudado ali, achei que era. Mas vamos indo aqui, se eles encontrarem lá, a gente, olha lá. Olha lá, grande, né? Parece uma árvore mesmo, negócio bonito. E diz o texto que depois que cresce, como está aqui, muitas aves vão se abrigar ali. Jesus está dizendo então que o reino de Deus é algo que começa pequenininho, mas é plantado, cresce e passa então a abrigar alguém, né? Daqui a pouco vai montar esse quebra-cabeça aí da questão da sombra que a gente começou lá, tá? Das sombras para dar sombra. Bom, essa árvore, que é um arbusto, na verdade, ela é usada aqui nessa parábola por Jesus, porque a gente precisa entender o contexto. Alguns questionamentos surgiam na mente e no coração dos discípulos. Eles eram homens de carne e osso como eu e você. Eles eram homens que tinham feito um compromisso com Jesus, que estavam começando a seguir Jesus, mas eles também tinham as suas dúvidas, eles tinham os seus receios, os seus temores.
E uma das coisas que a gente precisa entender é que naquele tempo, quem dominava sobre Israel era o Império Romano. O Império Romano, ele estava se espalhando pela terra, estava conquistando novos territórios. E a terra de Israel, nesse tempo, ela estava sob o domínio de Roma. Significa que era Roma quem dava as cartas, é Roma quem manda, é Roma quem nomeia os governadores, é Roma quem castiga ou não as pessoas, quem dá a pena de morte ou não. Roma tem o domínio sobre aquele povo. É Roma quem quer os impostos. É Roma quem dá oportunidade para alguns homens publicanos poderem cobrar impostos e passar o dinheiro para o governo romano e serem ainda mais odiados, como era um dos discípulos de Jesus, Mateus, cobrador de impostos, publicano, servia ali também a Roma. Então, todo o judeu, naquele tempo, ele tinha um grande sonho. Qual era o sonho do judeu na época de Jesus? Livrar-se da opressão desse império, ser um povo livre. Imagina você, se algum outro país agora atacasse o Brasil e a gente passasse a ser servo de outro país, e a gente tivesse que fazer trabalhos forçados, e a gente tivesse que pagar impostos mais altos do que a gente já paga. Eu sei que aqui no Brasil é difícil imaginar isso, mas imagina, aumentar ainda mais a carga tributária para que outra nação levasse então esse dinheiro. É óbvio, irmão, que a nação, ela tinha esse anseio por liberdade, e é óbvio que os discípulos não eram diferentes. Eles também queriam ver a nação toda de Israel livre da opressão de Roma. Ainda mais no contexto do povo de Israel. Se você pegar a história do povo de Israel, que é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, teve um tempo em que eles foram escravizados pelo Egito. Você lembra dessa história? Eles foram morar no Egito, cresceram, veio um faraó que já não lembrava mais de José, e ali eles viraram escravos. Ficaram ali escravizados na terra do Egito, e depois de 430 anos, eles são libertos. Deus os libertou. Eles carregavam essa história. Nós somos a nação que foi escrava, mas foi liberta. Passa-se um tempo, o povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor no seu coração. Deus levanta profetas dizendo, olha, eu vou enviar aí sobre vocês um castigo. Vocês vão ser levados cativos. E de fato, levanta-se o Império Babilônico e leva o povo de Israel cativo. Eles ficam lá 70 anos. Mais uma vez, Deus dá a libertação ao povo. E mais uma vez, o povo de Deus, eleito de Deus, é aquele povo que sai de um cativeiro. Então, esse povo que já tinha sido liberto 2 vezes, agora está com o mesmo anseio. Deus vai nos libertar mais uma vez. Mais uma nação nos conquistou, mas, de novo, o Senhor vai nos dar vitória. Esse é o sentimento das pessoas, essa é a oração, é o anseio no coração das pessoas. Mas nas Escrituras, os rabinos, eles já olhavam e falavam, nós precisamos esperar pelo Messias. O Messias é o grande libertador. Na época de Jesus, havia-se ali quase que um consenso de que aquele era o tempo em que o Messias viria. E, de fato, o Messias veio, mas eles não perceberam que o Messias estava ali. Jesus foi enviado, mas por que eles não perceberam? Porque a expectativa deles era uma expectativa diferente. Diante desse contexto, o que eles queriam? Um libertador. Eles queriam um guerreiro forte, impetuoso. Eles queriam um guerreiro mesmo ali que pudesse acabar com tudo, que liderasse o exército. Eles queriam alguém que tivesse capacidade militar, que tivesse força. É por isso, irmãos, que quando Jesus está ali junto com Pilatos e ele pede uma escolha, vocês escolhem quem? Cristo ou Barrabás? Quando você faz pesquisas históricas sobre a figura de Barrabás, você vai ver que Barrabás era um homem que estava montando uma espécie de milícia. Ele tinha um exército próprio dele e ele queria combater Roma. O problema é que ele roubava os próprios irmãos. O problema é que ele oprimia os próprios irmãos. Então ele ia chegar lá na casa do Arthur e ia falar, Arthur, estou querendo libertar a gente de Roma, me dá aí metade do teu gado. Aí o Arthur, não dá, cara, então eu vou matar você, vou matar tudo e vou levar o gado. Era assim que Barrabás fazia. Mas na hora de escolher, muitas daquelas pessoas foram enganadas ali pelos religiosos facilmente e gritaram Barrabás, porque eles tinham esse anseio. A gente prefere um cara que seja da luta, a gente prefere alguém que vá
fazer frente ao Império Romano. Então, tem todo esse anseio, porque aquele povo queria ser liberto, mas eles também queriam ter a glória de ser uma nação livre e poderosa. Eles queriam ser vistos pelo mundo como uma nação de poder. E aí como é que vem Jesus? Você conhece a história, né? Jesus vem de uma forma totalmente diferente do que ele estava esperando. Começa que a gente vê que Jesus, ele não aparece já como um guerreiro. Ele não aparece como um homem feito, pronto para o embate com Roma. Ele vem como uma criança. Uma criança que nasce numa manjedoura. A família é pobre, irmão. Jesus não é alguém de influência na sociedade, ele vem de uma família pobre. Ele é filho de uma adolescente e de um carpinteiro. Jesus, ele vem de uma forma totalmente diferente do que todo mundo estava esperando. A família de Jesus, ela carrega uma marca, porque tem aqueles burburinhos. E eu não sei não, é que essa menina engravidou rápido demais. Se alguém não está falando que a Maria pulou a cerca, porque o José foi honrado para não deixar o nome dela cair em descrédito, alguém está pensando, esses dois andaram aprontando e casaram às pressas. Então, a família já carrega até esse tipo de estigma. Jesus não parece ser o libertador que essa nação, naquela época, esperava. A gente olha até mesmo para onde Jesus cresceu. Jesus, ele vai ser criado em Nazaré. E aí há a clássica frase, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus está num lugar que é rejeitado pelo resto da nação. Já a Galileia era vista como segundo escalão dentro dos judeus. O pessoal que ficava mais na Judéia, na Pérea, nas outras regiões ali, eles olhavam para a Galileia e meio que tinham um preconceito contra a Galileia. Não que aconteça isso hoje no Brasil, que haja preconceito contra alguma região do país. Mas, naquele tempo, havia. E eles falavam, não pode vir coisa boa nem da Galileia, muito menos de Nazaré, que é um vilarejo. Não chega nem a ser uma cidade, é um negocinho. Nazaré é uma vila, não é nem igual um Heliópolis da vida, que a gente tem aqui, muitos mil habitantes, mais de 20 mil habitantes. Não, é uma cidade, é um vilarejozinho. Então, quando todo mundo olha para a história de Jesus, o que os judeus pensam? Esse aí é o Messias? Não. Ele é fraco demais. Esse cara é inofensivo, esse cara não mata uma mosca. Olha, não me leva a mal não, mas eu tenho grandes problemas. E se eu tenho grandes problemas, eu quero um Deus grande, que seja maior que os meus problemas. Esse Nazareno aí não parece ser grande coisa não. Ele pode ser o Messias de vocês, meu não é. E aí, é nesse contexto que Jesus inicia o ministério dele. E quando Jesus inicia o ministério dele, Jesus não vai se aliar com os poderosos. Talvez se ele tivesse se aliado aos poderosos, talvez se ele tivesse se juntado com quem tinha dinheiro e mostrasse que tinha poder para comprar coisas, para conquistar de outra forma, talvez os judeus tivessem aceitado. Mas Jesus não se alia aos poderosos. Jesus não vai se aliar com os políticos da época. Jesus não vai se aliar com quem é rico. Jesus não vai se aliar nem com um time que tinha lá no Império Romano, tinha muitos gladiadores espalhados por muito lugar. Nem esse Jesus foi se misturar. Podia dizer, pelo menos, Jesus está andando só com gladiador, está formando um exército bom, está pregando o evangelho para gladiadores. Mas não. Jesus está juntando homens simples. Que tipo de homens? Homens simples mesmo. Como eu falei aqui do Mateus, cobrador de impostos, publicano, odiado pelo próprio povo. As pessoas não gostavam dos publicanos, porque eles falavam, esse cara cobra imposto do próprio povo. E na época, tinha outro problema. Roma fazia um esquema com os publicanos que era mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que o Lohan precisa pagar R$100 por ano para Roma. E o Arthur é publicano. O Arthur vem trabalhar para mim que sou de Roma. E eu falo, eu quero R$100. Vai lá e pega R$100 dele. Aí o Arthur fala, e qual é o meu salário? O que você pegar a mais dele. É aí que você ganha. Então, o que os publicanos... E aí o Arthur fala, mas tem limite? Cobra o que você quiser. Essa região é sua. Então, o Arthur chegava lá para o Lohan e falava, 300. E o Lohan falava, irmão, você está maluco? E ele falava, se vira, senão vou mandar te prender. O imposto é 300. Aqui, minha área, minhas regras.
Sabe aquele esquema de milícia? Então, ele falava, tá aqui, ó, vim buscar o arrego. E aí o Lohan era obrigado a pagar, e se não pagasse, sofria as consequências. É óbvio que o Lohan ia odiar o Arthur, porque ele falava, cara, não é possível, a gente cresceu junto, a gente tocou tantas vezes no ministério de louvor, e agora tu virou publicano, e você está querendo fazer isso comigo? O povo ficava com raiva dos publicanos, e os publicanos eram odiados, mas Jesus olhou para Mateus e falou, esse aí vai dar bom, vem comigo. Tem um outro grupo de pescadores lá, estão lá pescando, Jesus fala, pescador, gostei, mas é gente simples, não, mas eu gostei desses aí, vou chamar essa turma. Aí tem um outro lá que era zelote, os zelotes eram revolucionários, eles queriam, se deixar, eles queriam pegar a espada e combater o Império Romano, e Jesus fala, não, eu vou dar uma acalmada no coração daquele ali, e assim Jesus vai, formando os seguidores dele, e ele começa a pregar, para quem é pobre. As pessoas que vão atrás de Jesus não tinham nem pão para comer. Elas começam a saber que ele multiplicou pães, e diz a Bíblia que vem uma multidão atrás dele. São pessoas simples, são pessoas que estão doentes, que não têm dinheiro para um tratamento médico, estão indo buscar cura. São pessoas que foram rejeitadas, até mesmo dentro da religião, porque talvez estão lá com um parente endemoniado, e como os rabinos não sabiam o que fazer muito bem com os demônios, então aquelas pessoas ficavam à margem. Mas de repente vem Jesus libertando todo mundo e formando um time de seguidores, um time de discípulos, das pessoas mais simples. Bom, até aí tudo bem, mas se coloca no lugar desses pescadores agora, se coloca no lugar dessas pessoas simples. Apareceu um cara, e esse cara fala coisas eternas, e esse cara começou a falar do reino de Deus, e ele fala, olha, você precisa fazer parte do reino de Deus. E você não sabe explicar muito bem, mas o teu coração queima quando você ouve aquela palavra. O reino de Deus, eu quero. Só que você não sabe muito bem o que é o reino de Deus. E você olha para o cara que está falando sobre o reino, e ele não parece um rei. Ele não tem cetro de rei. Ele não tem coroa de rei, ele não tem status de rei. Ele não tem um castelo. Aliás, ele não tem nem aonde recostar a sua própria cabeça. Palavras do próprio Jesus. Então há um anseio, há uma pergunta que fica no ar, no coração dessas pessoas que estão seguindo a Jesus. O que é o reino de Deus? Você já se perguntou o que é o reino de Deus? Às vezes a gente fala tanto no reino de Deus e a gente fica assim, mas o que é? Se eu fizesse igual a Carla aqui agora, irmãos, o que é o reino de Deus? Eu acho que vai ficar no teu coração várias interrogações. Ai meu Deus, e se eu falar isso? E se eu falar aquilo? O que é? Eu vou tentar acertar um texto da Bíblia para ver se dá bom. Mas a verdade é que às vezes isso parece abstrato no nosso coração. Mas não pode ser. O reino de Deus precisa ser compreendido, porque você precisa saber o reino do qual você faz parte. Você faz parte do reino de Deus. Então o que é o reino de Deus? Os discípulos estavam com esse anseio. Alguns deles talvez estivessem pensando assim, olha, Jesus, a gente largou tudo. Os pescadores largaram tudo. O publicano largou tudo. Os outros provavelmente largaram. A gente não sabe muito bem o que cada um era. Mas largaram tudo. E estão seguindo Jesus. E agora eles estão falando o seguinte, olha, nós abandonamos a nossa vida. A gente está te seguindo. O Senhor está falando de um reino, a gente crê. Mas como assim? Como que é esse reino? Porque a noção que eu tenho de reino é diferente. O que eu conheço de reino é um rei poderoso, um exército poderoso, porque na antiguidade, a grande marca de um reinado forte era o exército. Hoje em dia, o que manda é a riqueza de um país, né? E se o país tem ou não uma bomba nuclear. Mas naquela época, era o exército. O exército é o que mandava. Você tem um grande exército poderoso, pronto para a batalha, então você é um grande reino. E eles estão olhando para Jesus, e Jesus não tem guerreiros com ele. Pelo contrário, a galera que está andando com Jesus, tem uma mulher se arrastando para tentar tocar nas vestes dele. Sabe, a galera que está vindo até Jesus é um cara que era leproso, o outro era cego, gritando no meio do caminho. São pessoas que não parecem compor um grande exército. Então, é justo que no coração daqueles homens tivesse uma pergunta. Como que é esse reino? E sabe o que é lindo? É que Jesus, ele olha para tudo isso daqui, e ele começa a responder essas perguntas. Essa grande pergunta aqui, né?
O que esse reino é? Fala alguma coisa parecida com o reino. Ele pode ser comparado com o quê? Para a gente poder entender. Esses anseios que estavam no coração deles, Jesus sabia. E é por isso que ele está falando sobre isso. Porque Jesus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus ele não vai se ofender com os teus questionamentos, com as tuas dúvidas. Tem gente que acha que se falar com Deus e fizer perguntas para Deus, Deus vai se ofender. Deus não vai se ofender com a sua pergunta. Só se ofende com a pergunta quem não tem resposta. Quem não tem resposta se ofende, fica nervoso. Você já viu quando você começa a perguntar alguma coisa para alguém, o cara não tem resposta, e aí ele vai ficando nervoso e apela contigo? Deus não é assim. Deus ele tem resposta para tudo. E é justo você perguntar para Ele, mesmo quando você está sofrendo. Você perguntar para Ele, como na Bíblia a gente tem salmos escritos, Senhor, por que o Senhor está demorando a me responder? Anda logo, Deus, estou com pressa, não estou aguentando mais. É o anseio da alma humana sendo colocado ali em oração, e você pode falar para Deus todos os teus anseios. Jesus conhecia o coração daqueles homens, e se ele sabia quais eram as perguntas que estavam dentro do coração daqueles homens, ficava fácil para ele responder. E Jesus pega tudo isso, e ele fala, então, que o reino de Deus, ele fala, aqui podemos comparar o reino. É como um grão de mostarda. E aí, a mente daqueles homens, então, vai começar a entender o que é o reino de Deus, o que significa tudo isso. Porque o que é o grão de mostarda? O que é essa figura na imagem mental daqueles homens? É uma semente minúscula, que depois de plantada, cresce e fica muito grande. Então eles estão começando a entender o que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus é algo que começa pequeno, do jeito que a gente está começando aqui, mas ele vai crescer. Então não se assustem, não temam. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Vocês vão olhar para ele agora e vocês vão ver muito pequeno. Algumas pessoas vão dizer, mas será que isso aí é tudo? Já foi? Esse é o reino? Mas não se assuste, porque esse reino vai crescer. As coisas de Deus, normalmente, elas começam pequenas. Deus, ele não pega você e ele coloca logo você numa posição grande de destaque, por exemplo. Deus, ele inicia um processo na sua vida. E esse processo que é iniciado na sua vida, você começa a crescer e você começa, então, a entender e a produzir mais para Deus. É gradativo. Não é da noite para o dia. Tem gente que já quer começar por cima. Tem gente que vai chegar hoje, vai se converter e vai querer já ser um líder. Mas a Bíblia diz para ter esse tipo de cuidado, para não se colocar, por exemplo, um neófito na liderança. O que é isso? Alguém novo na fé. Porque ainda não tem o conhecimento das coisas, do funcionamento mesmo de uma congregação na fé. Não sabe ainda as minúcias da palavra de Deus. Não sabe ainda lidar com gente, não sabe ainda qual é o tratamento no reino. Como que é? Porque lá fora, numa empresa, é de uma maneira. Mas na igreja, é de outra maneira que as relações pessoais precisam acontecer. Então, você não pode pegar alguém e colocar logo numa posição grande. As coisas crescem, assim como o reino. E o reino de Deus é composto de pessoas. Um reino sem pessoas não é reino. Imagina aí que você tem alguém sozinho. O cara foi lá, cercou um pedaço de terra, fez um trono, fez uma coroa e está sentado sozinho dizendo, isso aqui tudo é meu reino. Ele vai morrer maluco lá, porque não tem pessoas. Um reino precisa de pessoas. Então o reino de Deus, ele é composto de pessoas, pessoas que seguem esse mesmo padrão. Deus nos pega pequeno e ele nos torna grandes para a glória dele, não para a nossa glória. Não é que você vai ser grande para você brilhar e você chamar atenção para a sua vida. Você vai ser grande para que a glória de Deus se manifeste na tua história, para que outras pessoas possam olhar, ver o crescimento que ele fez na sua vida e falarem, eu também quero esse Deus. Crescer é algo bom, irmão. Crescer é algo bom. Sabe, algumas pessoas, elas olham para as coisas de Deus, que começam pequena, e elas querem desprezar essas coisas. Ah, não, se for só isso, então não quero não. Pensei que era algo maior.
Hoje em dia a gente está na época em que muitos famosos estão se convertendo. E aí normalmente quando um famoso se converte, sei lá, o cara era cantor, o cara se converteu. Primeira coisa que ele já faz é gravar uma música gospel. E aí as igrejas chamam, e aí o cachê é alto. Então o cara só mudou o nicho, só isso. Ele continua fazendo shows. Porque você não vai dizer para mim que alguém que se converteu ontem já é capaz de ministrar sobre vidas. A caminhada é totalmente diferente. A história com Deus, ela precisa existir, senão o cara não está ministrando nada. Tem jogador de futebol que se converte, no dia seguinte já está pregando, porque enche igreja. Mas qual é o conteúdo que ele tem? Ele acabou de se converter. Então a gente tem que entender que esse processo, ele é uma coisa boa. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém que tem um chamado. Cara, é uma coisa boa o processo. Olha que coisa boa vai ser você crescer em Deus, para depois você ser colocado em evidência. Porque senão você pode se ferir, você pode se machucar. O mesmo vale para todas as áreas ministeriais. Ah, eu tenho um chamado de Deus para dar aula. Me coloca para dar aula. Calma. Você primeiro vai se preparar. Você primeiro vai entender o que está acontecendo. Primeiro você vai ser orientado, e aí você vai crescer, e quando você for crescendo, vai chegar o tempo. Então, imagina aí que se nós somos essa semente mais cedo ou mais tarde, ela vai ser colocada dentro da terra. Ela vai ficar nas sombras. Lembra do tema? Das sombras para dar sombra. É esse o processo que a gente precisa entender. É sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Esse processo de Deus na minha vida e na sua vida. Um processo que nos leva a sair daquela posição de que é onde a gente olhava e falava, eu estou aqui nas sombras, estou escondido, eu não sou nada, não sou ninguém, até a hora que você brota, cresce e é capaz de dar sombra a outros que vão se abrigar nessa árvore. Esse é o processo escolhido por Deus. E Jesus, ele está, mais uma vez, mostrando que o reino de Deus, ele é totalmente diferente dos padrões humanos. Porque se eu falar isso lá no mundo, o pessoal vai surtar. A melhor forma de impactar os clientes é chegar grande. Você tem que chegar grandão. Você quer abrir um mercado? No mundo, abre um supermercado. Depois do supermercado, criaram os hipermercados. Porque isso atrai clientes. Agora, no reino de Deus, não funciona assim. No reino de Deus, Jesus diz, se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Para você um dia ser servido, você tem que servir todos. E se você é um servo de Deus, o servo é aquele que não discute as ordens do mestre. O servo é aquele que vai lá e cumpre. O servo não é aquele que fica, eu discordo, eu não concordo, eu não quero, eu não estou com vontade. O servo é aquele que serve. E só um detalhe, tá, irmãos? Aquela palavra não está ali à toa. Talvez tenha alguém olhando e falando, que palavra? Eita, está escrito servir. O que é isso? Nós estamos no ano do servir, para aprendermos a importância de servir na casa de Deus, de servir ao Senhor, de servir às pessoas. Eu e você somos servos, e o servo de Deus é esse que entende o papel dele, e a posição dele, e a posição que Jesus manda a gente se colocar, é a posição mais humilde possível. Jesus não manda a gente procurar os melhores lugares, ele manda a gente procurar os lugares mais humildes. Jesus manda a gente estar na posição onde Ele possa nos impulsionar. E que todo o crescimento, de verdade, seja dado por Ele. Só que tem um problema nisso. Nós fomos criados para querer coisas grandes. A gente não quer ser pequeno. Se eu chegar aqui agora e falar, quem quer ser o menor de todos? Aí todo mundo, pô, menor? Talvez você diga amém porque você conhece o versículo. Mas lá dentro você vai falar, não, Senhor. Deixa o Davi menor um pouquinho. Deixa a Luísa. Luísa já, né? Já pensou, Luísa, você não ser mais a menor? Eu estou brincando com a Luísa porque a Luísa é enorme. A Luísa está com um salto ali hoje, deve estar com quase 1,40, com aquele salto ali. Te amo, Luísa. O que ela tem de pequenininha, essa garota, ela tem uma voz linda, né, cara? Meu Deus, que Deus abençoe teu ministério. É a inveja que eu tenho. Vamos lá.
Jesus, ele está mostrando que os padrões são outros. No mundo, irmão, no mundo, você falar em ser pequeno, você falar em ser o menor, não traz sucesso, não atrai pessoas. Só que Jesus está dizendo o seguinte, Lucas 22, 26, ele diz, o maior entre vocês seja como o menor. O maior seja como o menor. Você pode ser grande aí na tua carreira profissional, você pode ser grande no seu intelecto, mas Jesus está dizendo aqui, mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. O maior seja como o menor. E Jesus está sempre dizendo isso para a gente, o maior, lá está lá o texto para a gente, ó, o maior entre vocês deverá ser como o menor. Talvez você se ache algo a mais do que os outros. E aí eu vou dizer para você, você quer subir? Na lógica de Jesus, desça. Você quer crescer? Na lógica de Jesus, diminua. Você quer ganhar? Na lógica de Jesus, perca. Parece loucura aos nossos olhos, à nossa mente racional. Mas quando a gente olha isso com fé, a gente começa a perceber o que Jesus quer. E a grandeza que é obedecer isso. Sabe por quê? Porque para você descer, você tem que ser muito grande de verdade, para você diminuir. Porque os pequenos são inseguros. Uma pessoa pequena de alma, uma pessoa mesquinha de alma, ela vai se sentir insegura, ela vai falar, eu não posso me colocar numa posição mais baixa, porque vão pisar em mim. Mas uma pessoa segura, uma pessoa que realmente é grande de alma, ela vai saber entender o que Jesus está falando e ela vai se colocar em uma posição de humildade, porque ela sabe que aquilo ali não transforma ela em uma pessoa pior, pelo contrário, aproxima ela do coração de Deus. Pessoas grandes de alma, elas se adaptam facilmente a essa situação, elas entendem o que Jesus está falando, e eu peço a Deus que você seja uma dessas pessoas, que você esteja entendendo o que o Espírito Santo está falando ao teu coração, que tem momentos que a gente tem que dar espaço à humildade, tem momentos que a gente precisa diminuir, que não é a nossa figura que tem que estar em evidência, mas é Jesus, é o nome dele que tem que ser pregado, é o nome dele que tem que ser glorificado. Só que tem tão poucas pessoas hoje que entendem isso. As igrejas estão cheias de pessoas que não entendem isso. As igrejas estão cheias de pessoas que elas querem crescer mesmo, elas vêm para a igreja, na verdade, para crescer, só para isso. E se não crescerem, aos olhos delas, elas abandonam a fé. É o cara que vem aqui porque ele fala, eu estou precisando de um aumento, então eu vou lá na igreja, buscar um aumento. Mas e se não for o plano de Deus, o aumento salarial? E se o plano de Deus, na verdade, for fazer você perder o seu emprego? Porque perdendo o seu emprego, Jesus vai te usar de uma outra maneira. Você estaria preparado para isso? Perder para ganhar. Essa é a lógica de Deus. E se você não acha isso algo bom, como diz o Lacerda, eu tenho uma má notícia para você. Se você não acha isso bom, querido, você está no lugar errado. Porque as coisas de Deus, elas nos ensinam a agir como o menor, a agir como o mais fraco, o mais humilde. Porque quando eu sou pequeno, a glória de Deus é vista na minha vida. E quanto mais eu cresço, mais eu vou ofuscar a figura de Jesus para que outras pessoas vejam. É por isso que ele está falando isso para a gente. E é por isso que a gente olha, e é tão triste olhar para as nossas igrejas hoje, e ver um monte de pessoa que está buscando na igreja um clube social, que está buscando na igreja só bênção, que está buscando na igreja um lugar de terapia, porque também isso está na moda. Irmãos, eu sou casado com uma psicóloga, então eu já consigo identificar muito bem o que é terapia. Tem gente que vem para a igreja, quer ser acompanhado, não, eu vim porque eu preciso ser cuidado. Aí você vai conversar com a pessoa, mas não é cuidado pastoral que ela precisa. O problema dela não é espiritual, não, ela tem problema emocional, ela precisa de um psicólogo. Mas ela foi para a igreja, e se ela não for atendida, ela sai falando mal da igreja. Porque o anseio dela é fazer terapia grátis. Não é? Está rindo porque é, né? Pastora Zélia sabe ali, está rindo também. Se tiver mais algum psicólogo aí, deve estar rindo também agora, nessa hora.
Porque tem muita gente fazendo isso, achando que uma coisa substitui a outra. Irmãos, não mistura as coisas. Isso aqui é lugar para buscar a Deus, para buscar a presença do Senhor, para buscar a face do Altíssimo. Isso aqui é lugar para a gente diminuir, para a gente matar a nossa carne. Isso aqui é lugar para a gente buscar a Deus com toda a força que há em nós. Isso não é lugar para você buscar uma ocupação. Isso não é lugar para você buscar, porque lá eu vou fazer boas obras sociais. Não! Aqui você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E se não é o Espírito de Deus que te guia, tem alguma coisa errada. O problema é que os judeus também, parece que tinham esse mesmo sentimento. Eles queriam ser grandes, 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 grandes. E aí Jesus está falando sobre um reino que é diferente do que eles estão esperando. E quando Jesus está falando isso, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, aqui é tudo ao contrário. Aqui, para começar, você tem que morrer. Atrás desse negócio retrátil, que eu esqueci o nome, tela retrátil. Atrás dessa tela tem um batistério. Muitos dos irmãos foram batizados ali. Outros foram batizados em outros lugares. Outros ainda não foram batizados. E eu não sei o que você está esperando. Pastor, eu estou esperando eu ter certeza. Se você não tem certeza que quer servir a Jesus, aí hoje vocês estão, aí maneiro, então faz de novo, eu quero. Tem muita gente que morreu aqui. Quem morreu aqui alguma vez? Levanta a mão aí, só para a gente ver. Olha o tanto de gente que já morreu ali. Na lógica de Deus funciona assim. Para você ter vida, primeiro você morre. E Jesus está trazendo esse conceito, você quer pertencer ao meu reino? Primeira coisa, morre. E as pessoas estão assustadas com isso. Os judeus estão assustados. Os discípulos estão tentando entender aquilo ali. Porque são conceitos, irmãos, que vão contra o racional. Vão contra o que a gente espera. Mas no reino de Deus, você precisa começar sufocando o velho homem. No reino de Deus, você chega aqui esvaziando os bolsos, irmão. Esvaziando os bolsos. Tem mais nada que é meu. E se rende ao Senhor. Acabou, se entrega. Você agora é um servo de Deus. E ser um servo de Deus é fazer aquilo que Ele quer. Então a gente começa morrendo. Jesus fala que vinho novo não se coloca em odres velhos. O vinho novo Ele vai colocar em odres novos. Então o reino de Deus precisa de um novo entendimento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de entender as coisas, uma nova forma de aceitar as coisas. Porque tem gente que entende, mas não aceita. E está na hora da gente passar dessa fase. Está na hora da gente começar a entender que nós podemos avançar e crescer sim, mas é crescer em Deus. Porque lá fora o que as pessoas querem é crescer no emprego. Eu quero uma promoção de emprego, eu quero melhorar o meu status de vida, eu quero ter casas, carro, dinheiro, fama, prestígio, poder. Mas no reino de Deus, avançar é perder. No reino de Deus, avançar é renúncia. O que é renúncia para você, irmão? Você quer crescer no reino de Deus? Você precisa parar de querer buscar sucesso com coisas fúteis. Enquanto você continuar buscando sucesso nas coisas fúteis, você não vai crescer no reino de Deus. Pastor, o que é buscar sucesso em coisas fúteis? Tem gente que quer ter sucesso naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, que não serve para nada. Do que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma pergunta que precisa ecoar no nosso coração. De que adianta eu ter sucesso lá fora? De que vale eu ter dinheiro? De que vale eu ter prestígio? Se eu não tiver Deus? Se eu não pertencer de fato a esse reino? O reino de Deus é renúncia. Jesus disse lá em Lucas 9, 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. É Jesus dizendo para a gente que a gente precisa entender que perder com Cristo é ganhar. E que ganhar sem Cristo é perder. Quando a gente entende isso, a gente começa a se despir de tudo. A gente começa a falar, Senhor, está aqui tudo que eu tenho, está aqui tudo que eu sou. Renunciar para de ser difícil e começa a ser mais fácil. Por que é difícil para a gente renunciar?
Porque a gente é apegado às coisas. A gente é apegado aos nossos conceitos. Quantas vezes, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes que você já deve ter dito a frase: isso aí que o pastor está dizendo, eu não concordo muito não. Para piorar a história, tem gente que já leu algum texto na Bíblia. Eu conheço algumas histórias aqui. Então, se ficar balançando a cabeça e dizer que não, e eu conhecer que você falou, eu vou falar aqui agora. Então, segura a cabeça aí agora. Vou dar uma passada aqui, ó. Porque tem gente que fala isso. Eu não concordo muito com esse texto, não. Você não concorda com a Bíblia? Como assim? Está fazendo o que aqui? Está na hora da gente entender, irmão, que a renúncia está no reino de Deus. Aquele que enchia a cara, para de beber. É simples assim. Porque não condiz com a conduta de um servo de Deus. Eu acho que não tem problema não. Eu vi um pastor que falou que não tinha problema fumar. Aí tu quer fumar? É isso? Você acha que é isso que é servir a Jesus? Que a tua liberdade te dá direito a isso? A tua liberdade te dá direito a escolher estar com Cristo, a ir para o colo dele. Não é a fazer coisas que a sua carne pede, não. Aquele que roubava tem que parar de roubar. Aquele que tinha um comércio ilegal tem que legalizar as coisas, se você quer servir a Jesus. Aquele que tinha gato em casa tem que tirar o gato. E eu não estou falando de bicho. Tem que tirar o gato. Só que a gente está no inverno e já tem gente pensando: vou chamar o rapaz dos fios agora, que o preço é mais barato. Tem gente querendo fazer isso agora. Irmão, se você morreu para o mundo, tem que ter transformação. Se não teve transformação, não teve nem morte. E se não teve morte, não tem vida. Tem que mudar, irmão. Tem que ser diferente as coisas. Lucas 9, 23. Olha Jesus falando. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Mas eu quero tanto. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Escuta isso. Lá fora, as pessoas podem amar o dinheiro. Você não. Lá fora, eles podem ser promíscuos. Lá fora, eles podem ser ladrões. Podem fazer esquemas no trabalho. Lá fora, pode todo mundo ser glutão, preguiçoso, avarento, mesquinho. Lá fora pode ter fofoca. Você não pode. Com você tem que ser diferente. Porque você é um servo de Deus. Você é um filho amado de Deus. E tem que ter transformação. Você tem que decidir hoje. Você quer crescer. Você quer avançar na sua vida. Você quer ter vitória. Você quer ter mais intimidade com Deus. Então, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus tem para a nossa vida. Transformação total. Acho que toda mãe sempre diz isso. Você não é todo mundo. Se lá fora todo mundo faz isso, você não é todo mundo. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Ninguém pode te roubar isso. É tempo de renúncia. É tempo de se humilhar na presença de Deus. É tempo de você olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero pertencer a esse reino. Porque eu não sei você, mas eu quero o reino de Deus estabelecido na minha vida. Eu quero o reinado de Jesus na minha história. E se você quer isso também, você precisa tomar algumas atitudes. Uma delas é, todo crente passa por isso. No início da caminhada, e alguns, esse tempo demora, você vai ter que suportar o tempo da zombaria. Sabe qual é o tempo da zombaria? É o tempo que você se converteu, é o tempo que as pessoas começam a falar: tu é crente agora? Então agora tua vida vai ser 1000 maravilhas. De novo, eu tenho uma má notícia para você. O tempo mais difícil é o tempo da arrumação, irmão. Já arrumou casa? Depois da casa arrumada é uma beleza, né? Mas na hora que você está tirando tudo de lugar. Quando Jesus chega na sua vida, Ele fala isso: posso? Pode. Você abre a porta do teu coração. Jesus entra, Ele começa a tirar tudo de lugar. Tudo. Se tem alguma fonte de renda ilícita, Jesus vai tirar. Ele vai falar: opa, isso aqui não. E aí depois não adianta falar: o diabo está se levantando, pastor.
É um tempo de você olhar para tudo que Deus está falando e falar, eu vou suportar. O tempo em que outras pessoas vão zombar de mim. Porque elas estão olhando para mim, elas estão dizendo, você está aí, ó, morto, enterrado. Mas você que é filho de Deus, vai olhar para você mesmo e vai dizer, eu não estou enterrado, eu não estou morto, eu fui semeado por Deus. E espera mais um pouquinho, porque logo, logo vai brotar. E quando brotar, vai crescer, porque o crescimento vem de quem plantou. E quando eu crescer, vai ter sombra, e você pode desfrutar dessa sombra. Reino de Deus, reino de Deus. Você pode sair das sombras para dar sombra. São pessoas que, talvez há um tempo atrás, estavam aí pelos bares bebendo. Quantos irmãos talvez tenham aqui que tenham esse testemunho? Pessoas que estavam aí por Heliópolis dando um péssimo exemplo, bebendo, chegando em casa brigando com a família. Jesus entrou na tua história, restaurou a tua vida e hoje você está aqui para a glória de Deus. Talvez você antes era aquele cara valentão, brigando, querendo dar tiro nos outros, mas Jesus entrou na tua história, você está aqui hoje para a glória de Deus. É uma pessoa transformada. Hoje você ama, hoje você cuida, porque você saiu das sombras para dar sombra. Jesus mudou a tua história. Talvez no passado você era um promíscuo, você era uma mulher vulgar, mas hoje você é alguém que ensina a nova geração princípios e valores, porque você teve a tua vida transformada, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Jesus muda a vida, Jesus transforma histórias. Ah, pastor, mas é tão difícil acreditar nisso, é tão difícil acreditar que vai brotar. É tão difícil porque sempre que eu olho, parece que eu estou sempre aqui debaixo da terra, parece que eu estou sempre aqui enterrado, parece que eu estou sempre aqui no escuro, sozinho, esperando, parece que nada acontece. Você precisa decidir hoje, se você quer o reino de Deus ou o reino dos homens. O reino dos homens, as coisas podem acontecer rápido. No reino de Deus tem que ter um processo, você tem que passar por ele. Se você é uma sementinha e você vai brotar, você precisa desse tempo. Sem o tempo escondido embaixo da terra, você não vai conseguir. Você vai ter que estar ali, você vai ter que ser cuidado. Então, em nome de Jesus, se você tem dificuldade em aceitar isso, peça isso para Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, muda a minha forma de pensar. Muda o jeito que eu vejo as coisas. Senhor, muda. Eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. Senhor, transforma o meu pensamento. Pede isso para Jesus, porque Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Estar nas sombras é uma coisa boa, porque você está ali colocado por Deus, porque você tem a consciência de que essa fase vai passar, e quando você adquire essa consciência, tudo fica diferente. Você sabe colocar as coisas na hora certa e o tempo certo das coisas. Tem gente que não. Teve gente que falou para mim assim, eu quero liderar um pequeno grupo. E eu falei assim, tá, você precisa ir a um pequeno grupo, né? Agora vai ter a escola de líderes, tem um tempo de preparo. Ele falou assim, não, mas eu não preciso ir em nenhum outro lugar não, já pode abrir. Não, irmão, não, você precisa ser plantado, essa semente precisa passar pelo processo, tem um tempo, e isso vai ser bom. O problema é que a gente está vivendo de um jeito que a gente quer dar o nosso ritmo às coisas. Não é o meu ritmo, não é o seu ritmo, é o ritmo de Deus. Se Ele quiser acelerar o teu processo, Ele acelera. Mas se Ele quiser botar um pé no freio no teu processo, Ele vai fazer. Tem gente que precisa de 2 anos, tem gente que precisa de 10 anos, tem gente que precisa de 1 minuto, tem gente que precisa de 50 anos. Qual é o teu tempo, eu não sei. Mas Deus está no controle. O que eu sei é o seguinte, se você é uma semente e foi colocada ali por Deus, você tem que confiar. Confiar que você está no melhor lugar. Imagina se você não tivesse sido plantado por Deus. Imagina que você fosse uma semente exposta ao sol. Você não ia brotar. Talvez você fosse atacada por aves. Você ia ser comido, destruído. Mas quando você entende esse processo, você fala, não, peraí, Deus está fazendo algo poderoso na minha história. Os outros podem estar olhando e pensando, ele está lá embaixo, está escondido. Aquilo ali não está com nada. Mas você sabe que você está passando um processo na mão de Deus. Pastor, mas eu estou sofrendo. Glória a Deus. Pastor, mas as coisas estão difíceis demais, eu estou com muito problema. Glória a Deus, irmão. Pastor, estou com medo. Glória a Deus.
Pastor, eu não sei mais como eu faço, parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Glória a Deus, irmão, é o processo. É o processo. Para de murmurar, para de reclamar. O povo de Israel estava no deserto e começou a reclamar. Começou a desejar coisas do passado. Para de reclamar, irmão. É o processo de Deus. Esse processo está te levando para um lugar melhor. Esse processo está te transformando em alguém melhor. E aqui no texto, olha só que lindo. Primeiro lugar aqui, ó. O reino de Deus, ele é real, creia nisso. Quando Jesus fala lá em Marcos 30, ele fala, em Marcos 4:30, aqui compararemos o reino de Deus. Em Marcos 4:31, bota o 31 aí. Ele fala assim, é como um grão de mostarda. A gente vai comparar o quê? Um grão de mostarda. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é real. O reino de Deus pode ser comparado porque ele é real, porque ele existe. Ele não é uma teoria na cabeça de alguém. Ele não é algo que alguém inventou e começou vou escrever aqui sobre o reino de Deus. Não, o reino de Deus é real, o reino de Deus existe. A questão é que o diabo vai colocar dúvida na sua cabeça sobre isso, assim como ele fez com os judeus. Assim como os judeus não aceitaram o Messias, o diabo continua trabalhando hoje na mente de muita gente para não aceitar o reino de Deus, para olhar para toda essa história e ficar duvidando. Mas você não está aqui para duvidar, irmão. Você está aqui para crer. Você pode até enfrentar a luta na sua vida, mas você não pode duvidar. Tem gente que acha que veio para cá para a igreja para ficar esquentando o banco. Não. Você veio para cá porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Às vezes uma pessoa chega de outra igreja aqui e ela fala assim, não, porque eu quero ficar um tempo. Quero ficar um tempo, só para mim. Um tempo para eu me curar. Como assim, irmão? Eu não consigo entender essas coisas. Jesus pode voltar a qualquer momento. Você pode estar perdendo tempo precioso da tua vida, porque um dia alguém te feriu. Ei, para de olhar para as feridas, vai. Olha para frente. Olha para Jesus, ele está do teu lado, te falando, estendendo a mão, dizendo, vamos embora, meu filho. Vamos embora. E você está dizendo, não, eu estou com medo. Eu quero ficar quieto. E Jesus está dizendo, vem, vamos. O reino de Deus é real. O reino de Deus está aí diante dos nossos olhos. Você nasceu com um propósito. Antes de você nascer, Deus já tinha olhado para tudo aquilo, tinha dado um propósito para a tua vida. Jesus nasceu com um propósito. Os judeus não estavam acreditando nisso, porque eles olharam e falaram, manjedora, é pobre, isso e aquilo. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Ele pode ter nascido numa manjedoura. Mas não é porque ele nasceu numa manjedoura que ele não tem o poder do Senhor, que a glória de Deus não está sobre ele. Não é porque ele nasceu em uma manjedoura que ele não vai poder mudar a vida de alguém, que ele não é rei. Não é por isso. Não é porque ele veio de uma família pobre, não. É só você olhar para a história de Jesus. Pega a vida dele e olha um pouco mais na frente. Acelera. Passa uns 33 anos. Avança. Pega o controle remoto e avança. Você vai ver um Cristo ressurreto, que venceu a morte, que foi aquele que resgatou a minha vida e a sua vida das garras do pecado. Aquele que pagou o preço com o sangue na cruz do Calvário. Nós tivemos a ceia aqui hoje, nós lembramos desse momento mais uma vez. Jesus passou pelo processo. Você vai passar também. Basta você crer que esse reino é real. Esse reino cresce. Esse reino cresce. Jesus está dizendo no texto que o reino cresce. É como uma pequena semente, mas cresce. O reino de Deus vai crescer. E se o reino de Deus é composto de pessoas, e você é uma dessas pessoas, você vai precisar crescer. O crescimento é uma coisa boa. O problema é a forma como a gente enxerga isso. O problema é a forma como a gente entende isso. E o diabo muitas vezes começa a tentar convencer a gente a nem crescer, a nem buscar crescimento. E eu falo isso em todas as áreas da vida, tá? Tem gente que nasce, cresce, reproduz e morre com a mesma vida que os pais, os avós, os bisavós tiveram. A pessoa não expande o campo de visão. Ela não olha além. Isso aqui para mim está bom. Do jeito que está bom. E traz a mentalidade para servir a Deus dentro da igreja. E aí começa a falar, está bom do jeito que está. E a gente fala, vamos avançar. E a pessoa, não, calma, calma. Eu já vi o pastor Davidson conclamando a igreja a avançar. Irmãos, eu não estou aqui jogando nada na cara de ninguém não, tá? Eu estou aqui me expondo junto com vocês, porque quando a gente erra, a gente tem que acertar. E como igreja, a gente erra quando faz isso.
E eu me lembro de uma pessoa que se levantou e falou assim: pastor, calma, o senhor é muito acelerado, o senhor está falando para a gente fazer muita coisa, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. E desde aquele dia eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, isso não vem de Deus. Porque se Deus está colocando no coração do pastor que a gente precisa avançar, que a gente tem que crescer, por que a gente tem que ter esse sentimento de que a gente tem que permanecer do mesmo jeito? Desse jeito está bom. Ah, na época dos meus pais era assim. Irmão, o mundo está acelerado e a gente tem que acelerar as coisas. Senão a gente vai perder vidas para o mundo. Senão a gente vai chegar naquele grande dia e vai ter gente que não vai estar com o Senhor no céu. Deus quer fazer coisas grandiosas. Deus quer usar a sua vida para crescer e gerar abrigo para outras pessoas. Deus quer plantar a sua vida, mas Ele também quer regar. Porque o Deus que te plantou, que te semeou, é o Deus que também agora vai regar você. E é o Deus que vai dar o crescimento à sua vida. Agora, olha que coisa desesperadora para a semente que somos nós. Deus pegou você, colocou dentro da terra, fechou. Escuridão. Para vocês tirar 10 hoje, só faltou na hora que eu falar escuridão, vocês tinham que ter, Aí vocês tinham tirado 10. Ficaram com 9. Ele colocou você lá dentro, tudo escuro. De repente, água, começa a vir água. Parece que já estava ruim, agora ficou pior. Que a gente está enterrada, eu estou aqui, eu vou me afogar embaixo da terra. Eu nunca vi isso. Parece que as coisas vão ficando pior, mas Ele está regando. E de repente você percebe que aquilo não é ruim. Sabe, às vezes o regar de Deus vem por meio da palavra. E vem na hora que você toma ali uma chicotada gospel de Jesus. Ele dá aquela que estala nas tuas costas. Na hora dói, você fala: não concordo, é o pastor, nha. Mas daqui a pouco você percebe que aquilo ali, se você consertar, vai te melhorar. E você cresce, e você começa a crescer. E esse Deus que plantou, esse Deus que regou, agora é o Deus que vai dando crescimento. E você vai vendo as coisas acontecerem. E um dia você olha e você percebe que tem muita gente que estava do jeito que você estava, perdido, desamparado, mas que está ali agora, aproveitando daquela sombra. Porque você saiu das sombras para dar sombra. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era promíscuo, agora tem pensamento santificado. Sabe, Deus faz uma grande transformação. E essa é a beleza do reino de Deus. Você e eu somos transformados todo dia para a glória de Deus. Nós somos melhorados, aperfeiçoados. Eu sou uma versão melhor do que eu já fui. Mas o diabo vai tentar dizer para você: está do mesmo jeito. Mentira. Olha lá para trás, vê a podridão que eram os teus pensamentos, e olha quem você é hoje. Na hora que você ficar nervoso no trânsito, o diabo vai falar: tá vendo, não mudou nada. Mudou sim. Em outras épocas você tinha descido do carro e tinha arrumado uma briga. Agora você só aguentou ali calado ali, ficou com... mas você já melhorou. E vai melhorar mais. E daqui a pouco você nem está mais dando trimelique no volante. Daqui a pouco você está tranquilão. Daqui a pouco você está: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Porque Jesus transforma vidas. Jesus está cumprindo o processo na sua vida. Você precisa crer nisso. Enquanto o louvor vem aqui para cima, o reino de Deus é para todo mundo que desejar. Todo mundo. O texto está dizendo que o reino cresce e ele é capaz de abrigar muitas aves, diversas aves. Quem são essas aves? As que desejam. O reino de Deus está ali, fazendo o papel de reino de Deus. E as aves olham para aquela sombra e falam: eu quero desfrutar dessa sombra. E essas aves se aproximam. O reino de Deus é para quem quer. E quem não quer, pastor? Quem não quer, que viva a sua vida do jeito que escolheu. Mas se você quer de verdade viver para o Senhor, você sabe que você precisa se achegar. Não dá para permanecer distante. Você não vai passar por todo esse processo que a gente falou, se você permanecer distante. Se você quer viver tudo isso, você tem que se aproximar. Se você já não aguenta mais viver do jeito que você está vivendo, se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter uma vida mais leve, sem preocupações, eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Hoje você pode receber a tranquilidade que vem de Deus, você pode receber a paz do Senhor.
Hoje Deus pode te devolver a capacidade de dormir bem, de dormir em paz. Basta você se aproximar. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar pertencer ao reino. Mas buscar pertencer ao reino é saber todas as regras. E a regra, a gente volta lá para o início. Você quer ser grande? Seja pequeno. Chega com humildade. Experimenta o processo de Deus. Deixa Ele fazer todo esse processo com você. Deixa Ele te pegar no colo, deixa Ele cuidar de você e deixa Ele te levar a um crescimento. Sabe, eu consigo imaginar o rosto dos discípulos naquele dia, ouvindo Jesus falar isso. Eu posso até colocar um acrescentares aqui, né? Jesus olhando e falando: e aí, Pedro? E aí, Tiago? Fala, Bartolomeu. E aí, Judas? Como é que vocês estão? Tranquilo diante dessa palavra? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Esse é o reino de Deus. Vocês fazem parte dele. Vai ser difícil a caminhada. Vai ter momentos que vocês vão experimentar dor, sofrimento. Mas eu quero dizer para vocês, perseverem. Se vocês entendem as minhas palavras, que o reino de Deus é como um grão de mostarda, Pedro, Tiago, João, eu vou fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Vocês vão ser preparados por mim e eu vou derramar o meu espírito sobre a sua vida. E quando isso acontecer, vocês vão impactar o mundo de uma forma inacreditável. Quem vê hoje não sabe a grandeza da obra que eu vou realizar através da vida de vocês. Mas eu sei. Muitos olham para vocês e veem vocês pequenos, mas eu vejo vocês grandes, grandes nas minhas mãos. O mesmo Jesus que acreditou naqueles homens é o Jesus que está aqui hoje, acreditando na minha vida e na sua vida. E Ele está dizendo para mim e para você: é possível, é possível. Basta você crer, basta você se colocar na brecha, basta você se achegar, basta você aceitar o processo, basta você deixar Jesus fazer. E quando você menos esperar, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Sabe, a mensagem de hoje eu estou falando muito aqui sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada. Como a gente precisa mudar algumas coisas. Tem gente que acha que a grande coisa da vida, a grande bênção da vida, é simplesmente Jesus colocar arroz e feijão na despensa. Você poder voltar para sua casa agora, dormir, acordar amanhã, trabalhar. Tem gente que pensa isso. E eu não estou aqui para diminuir o pensamento de ninguém, não. Mas eu estou aqui para tentar expandir o teu campo de visão. Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para crescer ao ponto de outras pessoas serem abençoadas através da sua vida. Então tem gente aqui que vai crescer e vai prosperar financeiramente para abençoar outras vidas. Eu creio nisso. Pastor, pode falar de prosperidade? Pode, a Bíblia fala sobre isso. Não é essa prosperidade que o mundo está falando, não. Eu estou dizendo que Deus vai abençoar a tua vida e vai transformar o teu coração, para você ter um coração generoso, um coração bondoso, um coração disposto a abençoar vidas. Tem gente aqui que vai crescer no conhecimento da palavra de Deus para abençoar outras vidas. Hoje você olha para a Bíblia e você fala: caramba, eu li isso aqui, eu não entendi nada. Mas Deus está querendo virar essa chave hoje na tua história. Ele quer derramar sobre você o entendimento do Espírito, para que você não apenas leia e entenda, mas para que você seja alguém preparado para ensinar. Deus quer te levar a crescer ministerialmente, para que o teu ministério cresça, avance e alcance outras vidas. Talvez você é alguém que canta. Jesus quer potencializar ainda mais aquilo que você faz. Ele não quer só um bom cantor. Jesus quer um servo valoroso, alguém com unção, alguém que faz a diferença. Talvez você tenha uma habilidade manual. Você cozinha bem, você desenha bem, sabe, você faz tricô, crochê, eu não sei. Mas Deus quer usar aquilo que você já tem. Ele quer potencializar, te levar a crescer ainda mais, para trazer outras vidas. Quando você menos esperar, vai ter uma multidão de aves vindo se achegar na tua sombra. E o Espírito Santo vai começar a mostrar para você aquele tempo que você estava lá nas sombras, enterrado, escondido, sozinho, chorando, sofrendo, perguntando a Deus por quê. E você vai entender tudo. Eu queria te convidar a colocar-se de pé no seu lugar nessa hora. Fica de pé. Sabe,
a palavra que foi pregada hoje, eu tenho certeza que ela chegou nos corações que precisam. Talvez ela não tenha chegado em todos os corações, é verdade, mas ela chegou no coração que precisa. E você que entendeu aquilo que Jesus falou contigo, você que sabe que pode crescer em Deus, você que sabe que precisa pertencer a esse reino, você tem uma decisão a tomar hoje: chegar-se mais perto de Deus. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou desafiar você a sair do seu lugar com coragem e a vir aqui à frente. Cada passo que você der, você vai estar falando: Senhor, eu entendi o que o Senhor falou comigo. Pode fazer na minha vida, pode fazer na minha história. Senhor, pode fazer o processo acontecer. Enquanto você adora ao Senhor, enquanto a igreja adora, você que foi tocado por Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. Talvez você que está orando tanto, pedindo: Senhor, tem gente na minha casa, na minha família, e eu não consigo alcançar essas pessoas. O Senhor foi claro com você hoje. Ele quer iniciar um processo na sua vida, para que você pertença a esse reino e dê sombra, para que essas aves possam se achegar. Ei, se posiciona. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de atender o chamado do Senhor. É tempo de dar um basta no marasmo espiritual. É tempo de você aceitar o processo de Deus no teu ministério. É tempo de romper com aquilo que estava errado. É tempo de ser restaurado por Jesus. É tempo de deixar o Espírito Santo de Deus fazer acontecer na tua história aquilo que o Pai sonhou desde antes da fundação do mundo. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Teu reino, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
uma semente pequenininha. É a semente da fé que está aí com você. Vai brotar. Vai dar fruto. Vai abrigar outros. Aquilo que você está falando para Deus aí no teu coração, Ele sabe exatamente. Talvez você não está expressando uma única palavra que é audível para nós, mas o teu coração está gritando aí nessa hora. Jesus está ouvindo a tua oração. A lágrima que está caindo, Ele sabe exatamente o que significa. Talvez nem você entenda por completo tudo que você está passando, mas Ele sabe. E Ele tem resposta. Ele tem algo preparado. E o que Ele está dizendo para você hoje é: o processo começou. Eu estou cuidando. Para de dar ouvido às vozes que têm dito para você que você acabou, que você não é abençoado, que as coisas não acontecem. Para de dar ouvido a essas vozes. Você está no processo. Eu estou cuidando de tudo. Foi eu que coloquei essa semente na terra. Você não foi sepultado, você foi semeado. Foi semeado para a glória do meu nome. O Senhor está falando ao teu coração nessa noite: aquilo que eu sonhei para você vai acontecer. Aquilo que eu sonhei para a tua história vai acontecer. O inferno se levantou, o diabo se levantou, mas vai acontecer aquilo que eu sonhei para a tua vida. Vai acontecer aquilo que eu sonhei para o teu ministério. Vai acontecer aquilo que eu sonhei para a tua família. Vai acontecer aquilo que eu sonhei no teu coração. Vai chegar o tempo em que a lágrima vai dar lugar ao sorriso. E esse sorriso vai precisar ser testemunho. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. A lágrima vai dar lugar ao sorriso. E o sorriso precisa ser testemunho. Você vai ter que mostrar esse sorriso para muita gente. E dizer: o meu Deus faz. Vale a pena estar no reino dele. Igreja, você pode apontar sua mão aqui em direção a essas pessoas. Você pode interceder agora. Você é um intercessor. Abençoa essas vidas aqui. Tem muita história sendo representada aqui na frente. Tem corações aqui apertadinhos. Começa a abençoar. Abre a sua boca aí onde você estiver agora. Libera palavras de bênção. Palavras de bênção sobre essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a vida dos nossos irmãos agora nas tuas mãos. Eles estão no melhor lugar que eles poderiam. O centro da tua vontade. Senhor, esse é o dia, essa é a hora, esse é o lugar. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui hoje. Confirma no coração deles a tua boa vontade. Senhor, marca a história deles, para que o dia de hoje, Senhor, seja lembrado como um referencial daquilo que o Senhor já queria fazer e que colocou em prática a partir de hoje. Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa, Senhor, os sonhos, os planos, as decisões. Senhor, em nome de Jesus, se tinha alguém aqui afastado do teu reino e que está retornando hoje, abençoa para a tua glória. Se está alguém aqui hoje, ó Pai, querendo ingressar no teu reino, que seja recebido pelo teu próprio Espírito. Senhor, se tem alguém aqui hoje, ó Pai, que aceitou o processo e que sabe que o Senhor vai levar a um grande crescimento ministerial, Senhor, abre a janela dos céus, derrama a bênção sem medida e faz o teu milagre na vida dos teus filhos. Essa, Senhor, é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode festejar, porque hoje é noite de transformação. Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa aí. Dá um abraço nesse cara, cara. Dá um abraço de Jesus nele. Dá um abraço também de Jesus nele, cara. Deus trouxe vocês aqui. Escuta.